Acompanha na primeira parte. Eu me chamo Thais Lara, sou estudante do terceiro semestre de Letras com Inglês, faço parte do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID. Hoje, nós, os bolsistas que atuamos no Colégio Estadual Governador Luiz Viana Filho e no Centro Integrado de Educação Assis Chateaubriand, estaremos ministrando para vocês a segunda parte da oficina de ferramentas do Google, pensando em viabilizar a familiaridade de professores e alunos com ferramentas importantíssimas, como essas que serão apresentadas hoje, principalmente nesse contexto de ensino remoto. No dia de hoje, vocês terão a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o Google Drive, Google Classroom e Google Docs. E terão o aporte necessário para aprender como manusear cada ferramenta aqui apresentada, além da orientação de como baixar e como acessar os recursos disponíveis em cada uma delas. Bem, eu gostaria de dizer que o nosso chat ele estará disponível ao longo da oficina para que vocês possam fazer perguntas, tirar dúvidas, sintam-se à vontade. Desejamos que vocês apreciem mais esse momento de compartilhamento de saberes e experiências acerca das ferramentas do Google e suas funcionalidades. Gostaria de agradecer a atenção e disponibilidade de vocês em estar aqui hoje para nos prestigiar. E agora eu deixo a palavra com Rebeca, que estará introduzindo as ferramentas de hoje com vocês. Bom, gente, bom dia. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Rebeca Sobrinho e eu inicio aqui nossas ferramentas trazendo para vocês o Google Drive, o Google Docs e o Google Classroom. Não sei se todos vocês participaram da primeira parte da nossa oficina. Caso vocês não tenham participado da primeira parte, o vídeo já está disponível no nosso canal do YouTube, tá? E qualquer dúvida, vocês podem estar pedindo tanto no chat quanto no Instagram, que a gente manda o link tranquilamente. O Google Drive, a gente pode estar utilizando essas ferramentas no celular, no tablet e no computador. O que eu quero deixar claro sobre o Google Drive é que essa é a ferramenta que basicamente nos ajuda com todas as outras, tantas que a gente vai explicar hoje, quanto as que a gente explicou na semana passada. Então, basicamente, a gente pode fazer todas essas atividades das outras ferramentas a partir do Google Drive. O Google Docs trata de criação, edição e visualização de documentos de texto, basicamente é o Word, só que do Google, e o Google Classroom, que é a nossa sala de aula online, que ajuda professores no gerenciamento de atividades e a criação de aulas interativas. Começando definitivamente pelo Google Drive, a gente tem, vou mostrar para vocês a interface do Google Drive, que é bem simples de utilizar. Como vocês podem ver aqui, a gente tem a tela inicial. Nas setinhas que eu vou indicar pelas cores, eu já vou dizer para vocês o que é que a gente faz em cada seta. A primeira delas é essa aqui em azul, onde a gente tem a indicação de novo. Esse novo é aquela parte que a gente vai para poder introduzir um novo documento, e já eu mostro para vocês as possibilidades de criação de documento que a gente tem quando a gente clica nessa setinha. Aqui em meu Drive, como vocês podem ver, é essa página aqui que está aberta. A gente tem a possibilidade de organizar as pastas no modelo que a gente quer, na divisão que a gente quer, muito simples e muito prático. Em compartilhados comigo, a gente tem os materiais que as pessoas compartilham com a gente. Em recente, os materiais que abrimos recentemente, com estrela aqueles materiais que a gente favoritou, e em lixeira os materiais que a gente joga fora. É importante ressaltar que na lixeira, quando você joga um arquivo fora, você tem um período de 15 dias para poder resgatá-lo, caso você tenha jogado no lixo e de alguma forma você precise dele novamente. Aqui na setinha verde, na barra de pesquisa, a gente tem uma aba de possibilidades que já vou mostrar para vocês. Inicialmente, eu vou mostrar o que aparece quando a gente vem aqui em criar um novo documento. A partir do momento em que você clica naquela setinha de mais, você abre essa abinha aqui com pasta, upload de arquivo e as opções de documento que você quer criar. Em criar nova pasta, você tem a possibilidade de organizar o seu material, dividir da forma que você quiser. No upload de arquivo ou de pasta, quando você tem aquele arquivo que está ou no seu celular
ou no seu computador, não está salvo, por exemplo, no seu Gmail ou no Google Docs, porque se tivesse lá, já estaria sincronizado aqui. E aí você quer salvar no seu Google Drive, vamos supor, está na sua galeria do seu celular, você quer mandar algumas fotos para o seu Drive, você vem aqui em Upload de arquivo, upa no seu Drive e já fica salvo. Em documentos Google, planilhas Google, apresentações, formulários, são todas as outras ferramentas do Google e a gente pode sincronizar com o Google Drive. Lembrando que se você utilizar uma conta do Gmail, vamos assim dizer, que é a sua conta do Google, para todas essas ferramentas, você não precisa ficar migrando de uma conta para outra ou mandando de uma conta para outra, porque já fica sincronizado. Então, a única coisa que você precisa fazer é salvar nessas ferramentas que o material automaticamente fica salvo no Drive. Quando a gente vem aqui nesse mais, outra aba aparece, que são das ferramentas mais criativas, vamos assim dizer, do Google Jamboard, que a gente utiliza no Meet, no Desenhos do Google, que são ferramentas mais dinâmicas mesmo do Google. Indo para a página seguinte, a gente tem naquela aba de pesquisa que eu mostrei inicialmente para vocês, eu só trouxe para poder ilustrar a quantidade de material que a gente pode estar guardando no Google Drive. Como vocês podem ver, vocês podem estar colocando fotos, PDFs, áudios, arquivos em zip, vídeos, formulários, enfim, sites, até links do Google Maps. Existe uma infinidade de coisas que vocês podem estar guardando no Google Drive. E é muito uma questão de organização também. A gente busca muito essa questão de se organizar, não perder os materiais que a gente utiliza tanto para a vida quanto para o trabalho. Então, é realmente uma ferramenta muito essencial para a gente que está aprendendo como utilizar essas coisas no ensino remoto. Esse é o nosso Google Drive e todas as outras ferramentas que a gente vai apresentar aqui hoje têm essa sincronia com o Drive, então vocês podem estar entrando, por exemplo, no Google Classroom, que já vai ser apresentado. Vocês podem criar uma pasta do Google Classroom que, pelo próprio Google Classroom, vai direcionar vocês para o Drive. A mesma coisa com o Docs. A partir do Drive, vocês podem ser direcionados para lá, ou você entrando simplesmente no Docs, você pode escrever seu arquivo, fazer bonitinho e logo depois, quando você entrar no Drive, vai ver que ele já está salvo, você só precisa organizar na pasta que preferir e pronto, não precisa se preocupar mais em salvar arquivo. Eu, com o Drive, fico por aqui e Duda vai vir apresentando para vocês o Google Docs, dando continuidade à nossa oficina. Pode colocar qualquer dúvida no chat que eu vou estar respondendo vocês assim que for possível. Agradeço pela atenção de vocês e bom dia. Bom, gente, bom dia. Conseguem me ouvir? Sim. Ok, então bom dia a todos. Fico muito feliz com a presença de vocês. Me chamo Maria Eduarda Cruz, sou estudante do primeiro semestre de Letras Inglês da UFES e bolsista do PIBID. Vou apresentar para vocês duas ferramentas, como a Rebeca falou, que vai ser o Google Documentos, mais conhecido como Google Docs, né? E o Google Classroom, que traduzindo para o português seria Google Sala de Aula. Essas duas ferramentas, assim como outras do Google, elas têm uma certa sincronia. Sincronia no sentido de que você usa uma ferramenta e você, dentro dessa, você pode utilizar outra. Por exemplo, o Google Classroom, a gente pode utilizar o Docs para fazer as atividades que o professor anexou, assim como o professor pode utilizar o Google Docs para fazer atividades e colocar lá para os alunos responderem. Então, existe essa sincronia e foi por isso que a gente organizou dessa forma. E como a Rebeca falou também, né, o Drive, ele vai salvar ali os documentos que você cria e ele também vai salvar as atividades, as coisas que você anexa ali na sua turma. Então, é isso. Passa para mim, Rebeca, por favor. Pronto, então assim como as outras ferramentas do Google, ao entrar pelo computador, né, no caso, vocês irão acessar a página do Google, clicar nesse ícone pontilhado e vão se abrir todos os aplicativos e lá vocês vão encontrar o Docs, o Classroom, mas aí, o que acontece? Isso quer dizer que você só pode utilizar pelo computador? Não. Como as meninas disseram, as ferramentas elas também podem ser utilizadas pelo tablet e também pode ser utilizados pelo celular. A diferença é só que vocês irão fazer o download. Pode passar.
Pronto, obrigada. Esse é o layout inicial do Google Documentos, então ele vai te dar algumas opções. Ou você começa a criar um documento, clicando nesse ícone de adição, né, que está destacado aí em laranja, você vai criar um documento do zero. Ele vai te dar uma folha completamente em branco e você vai começar a escrita do seu documento, do seu texto. Outras opções é quando você quer uma coisa mais simples, você quer mais facilidade, então ele vai te dar algumas opções de modelos. Aí vocês podem ver modelos de currículo, de plano de aula, existem modelos de folhas para você colocar receitas, por exemplo, enfim, ele vai te dar uma infinidade de modelos onde você só vai editar de acordo com o seu objetivo. Outra opção que ele vai te dar também é você pegar um documento que você já estava fazendo antes para você continuar a fazer a edição dele. Esse documento ele vai ficar salvo online, né, para você sempre que quiser conseguir ir editando. Então, ele vai te dar essas 3 opções, ou pegar um documento e criar do zero, pegar um modelo para editar de acordo com o seu objetivo, ou continuar editando um documento que você já tinha feito anteriormente. Isso. Então, essa é a organização do layout inicial, né? Aí vocês podem fazer essa organização por nome, né? Por título dos documentos que você fez, ou você pode organizar por miniaturas. Eu, particularmente, prefiro por miniaturas, acho que fica mais fácil para você conseguir identificar o seu texto, mas algumas pessoas preferem observar assim, pelo nome do documento, pela data que você entrou, né, a última vez que você abriu aquele documento. Enfim, isso vai depender muito de você. Para mudar essa organização, é só clicar nesse ícone que está destacado em laranja, que aí você escolhe como fica melhor para organizar os seus documentos. Pronto. Então, depois que você entra num documento que está completamente em branco, é isso que vai aparecer para você. Existem algumas ferramentas que elas vão estar, assim, expostas, como essas que estão destacadas em azul, laranja e preto, e existem algumas que vão estar dentro de abas, como essas abas que estão escritas aí em cima, arquivo, editar, ver, inserir, formatar, ferramentas. Quando a gente clica nessas abas, vai se abrir outras ferramentas para você utilizar. Aí você deve estar se perguntando, mas por que algumas ferramentas elas ficam à mostra, enquanto que outras ficam escondidas? Eu tenho que abrir a aba para poder encontrar. Basicamente, a lógica que o Google utilizou é o seguinte. Primeiro que se fosse para colocar todas as ferramentas, ia ficar muita informação. E segundo o quê? É como eu costumo utilizar o exemplo da nossa cozinha, né? Por exemplo, nós temos utensílios que usamos o tempo inteiro. Esses utensílios que a gente utiliza muito, geralmente ficam à nossa vista, né? Ficam em cima de uma bancada, em cima do nosso armário, ou pendurado em algum suporte, enfim. Enquanto que existem outros utensílios que nós não utilizamos com muita frequência, então eles ficam guardados dentro de uma gaveta, dentro do nosso armário. Então, essa é a lógica do Google. Essas ferramentas que estão à mostra vão ser as que vocês mais vão utilizar. Então, por isso que eu vou começar falando sobre elas, para que vocês se familiarizem e, independente de utilizar no computador, no celular, no tablet, vocês vão conseguir olhar para aquele ícone e já lembrar do que se trata, para que ele serve. Vou começar falando desses que estão destacados em preto. Então, da esquerda para a direita, nós temos, primeiro, o ícone que vai ser responsável por deixar a palavra em negrito, o ícone ao lado, que vai deixar a palavra em itálico, e, em seguida, a palavra que vai ficar sublinhada, né, para que a palavra fique sublinhada. Logo depois, nós temos para mudar a cor da nossa fonte, a cor da letra que nós estamos utilizando, e caso nós queiramos utilizar o fundo daquela palavra destacado, como simulando que a gente passou ali uma caneta marca-texto, né? Então, nós temos essa aí que a setinha está mostrando para vocês. Caso eu queira fazer um documento, e dentro desse documento eu quero anexar um link, e eu quero que por exemplo, eu quero enviar esse PDF para alguém, quero enviar esse arquivo para alguém, e eu quero que a pessoa, ao clicar no link, ela seja redirecionada para um site. Então, nós vamos clicar nesse símbolo aí, vamos adicionar o link que você deseja, e logo em seguida ele vai ficar salvo lá, e a pessoa, ao clicar nele, mesmo que esteja salvo em PDF, ou mesmo que esteja salvo como documento mesmo, você vai conseguir ser redirecionado para o site. Você pode também adicionar uma imagem. Logo depois, essas barrinhas aí, elas são responsáveis pela edição do seu parágrafo, né? Como que você quer? Você quer que ele fique redirecionado, você quer que ele fique alinhado para a esquerda, você quer que ele fique centralizado, você quer que ele fique alinhado para a direita, ou você quer que ele fique justificado, né? No caso de um texto um pouco mais formal. Temos também a questão do espaçamento,
onde a gente vai conseguir colocar o espaçamento da forma como você quiser, simples, espaçamento 1,5, enfim, depende muito do texto que você está fazendo. Esses destacados em azul, nós temos para mudar a fonte. Se você quer um texto mais formal, então temos Arial, temos Times, né? O Google, ele te dá várias fontes para você fazer, tem algumas que são mais descontraídas, algumas simulam a escrita, a manuscrita, né? A letra manuscrita. E temos também, ao lado, para mudar o tamanho da sua letra. Destacado em laranja, nós temos alguns ícones que são mais responsáveis para quando você terminou o seu texto. Então, se você escreveu alguma coisa e você não gostou, você quer apagar, mas depois que você apaga, você quer que volte de novo, então existe essa opção de apertar essas duas setinhas. Se você apagou e você quer que aquilo que você apagou volte, é só apertar a setinha da esquerda. E se você quiser apagar novamente, ou, enfim, fazer com que fique com a formatação anterior, é só apertar novamente a setinha da direita. Então, tem esse facilitador, né? Acontece também quando a gente aperta sem querer alguma coisa, então não precisamos refazer, é só clicar nessas duas setinhas aí. Ao lado nós temos o ícone da impressão e logo em seguida o ícone que vai ser responsável pela correção ortográfica. Esse aí a gente não utiliza muito, a menos que você queira utilizar um texto em outro idioma, porque o Google ele já irá vir formatado com corretor ortográfico em português. Então, se você quer utilizar outro idioma, aí sim você vai utilizá-lo. Mas é muito simples, é só clicar nesse ícone, escolher o idioma que você quer e pronto, está tudo formatado. Não tem muita dificuldade. Pronto, agora a gente vai para as abas, né? Que são um pouco mais específicas e tem ferramentas que dependem muito do tipo de texto que você está utilizando. A princípio, nessa aba Arquivo, nós temos a configuração da página. Ao clicar em configuração da página, vai se abrir uma outra aba, onde vai te dar as opções para você mudar a sua página. Então, você pode escolher as margens, como que você quer. Você pode escolher a cor da folha, também tem essa opção de mudar a cor da folha. Se você vai querer que a folha fique no formato retrato, ou seja, ali na vertical, né? Ou se você quer no formato paisagem, que vai ficar na horizontal. Então, você pode escolher também se vai ficar em todo o documento essa formatação ou não, se vai ser só para alguma quantidade específica de folhas. Ele te dá várias opções para que você formate o seu documento de acordo mesmo com os seus objetivos, né? Sim, Tiago perguntou se dá para substituir o Word pelo Docs. Dá sim, você consegue tranquilamente utilizar todas as funções. Você consegue, se você quiser enviar para alguém, por exemplo, em formato de documento, ele também te dá essa opção, a pessoa vai conseguir mexer. Inclusive, eu vou mostrar isso um pouco mais para frente, mas sim, é uma ferramenta que te dá essa opção para substituir o Word, caso você queira. Bom, passando para a próxima aba, que seria inserir. Dentro dessa aba, seria para você fazer um texto um pouco mais lúdico, um texto com mais informações. Então, você pode inserir uma imagem. Essa imagem ela pode vir dos seus arquivos mesmo, dos arquivos que você tem no seu computador, no seu celular, ou podem ser imagens que você vai pegar na internet. Você pode colocar uma tabela também. Essa tabela é muito legal porque fica de acordo com os seus objetivos. Então, você vai escolher quantos espaços você quer, você vai escolher quantos espaços você quer na horizontal, quantos você quer na vertical, enfim, ele vai te dar várias opções aí, fica a seu critério. Você pode inserir um desenho também, uma seta, um retângulo, um quadrado, um círculo, enfim. Ele vai te dar várias formas, vários desenhos para você inserir. Você pode colocar um gráfico também, ele vai te dar algumas opções de gráficos. Por exemplo, ele pode te dar a opção de gráfico em forma de barra, aqueles gráficos circulares, né, que tem ali formato de pizza, por exemplo. Tem caracteres especiais. Eu tenho utilizado bastante. Por exemplo, no meu caso, eu utilizo para a criação de símbolos fonéticos. Quando você você precisa inserir no seu texto um símbolo que o seu teclado não te oferece, então tem essa opção de caracteres especiais. Se você souber o nome
do símbolo que você está procurando, você pode digitar o nome que você quer. Se você não souber, você pode tentar desenhar e ali o próprio Docs ele vai se virar para encontrar um caráter mais parecido possível com aquele que você desenhou. Então, tem equação também, cabeçalhos, notas de rodapé, você pode enumerar as suas páginas. Então, esse inserir aí é mais dependendo do tipo de texto que você quer, e ele pode te ajudar a fazer um texto bem interessante. Pronto, formatar. Então, lembra que eu falei para vocês que é como se fosse, essas abas, elas como se fossem gavetas, né? Então, aí, mais uma vez, me falando da formatação. Então, tá repetindo. Da mesma forma que eles colocam os símbolos de formatação visível, eles também colocam aí guardados. Então, aí tem, mais uma vez, né, o espaçamento, tem a questão dos parágrafos, alinhar, recuar, como que você quer. Mais uma vez, cabeçalho, rodapé. E o diferencial que aparece nessa parte de formatar, que eu ainda não falei, é o espaçamento entre linhas, eu já tinha citado, mas as colunas. Se você está fazendo uma lista, por exemplo, e você precisa imprimir essa lista, você quer economizar folhas, ou você acha que ficaria mais bonito se fosse dividido em colunas, ou até mesmo para economizar espaço, né? Você pode dividir o seu texto em colunas, depende muito do que você está escrevendo. Você pode colocar em 2 colunas, 3 colunas, talvez até mais. Se não ficar mais colunas, é porque a letra ficaria muito pequena, né? Mas, enfim, é uma opção que ele te dá. Acho bem interessante. Ferramentas. Tem 2 que eu gostaria de destacar aí, que é digitação por voz e explorar. Digitação por voz é um facilitador que a gente tem. Facilitador que eu digo porque às vezes a gente está fazendo ali um brainstorm, a gente está lendo um texto, estamos discutindo com pessoas alguma coisa e queremos fazer uma anotação rápida. Então, você pode colocar essa opção de digitação por voz. O que você vai falando, o Google, ele automaticamente vai digitando para você, mas eu gostaria de fazer uma ressalva. Essa opção de digitação por voz, ela é mais indicada para textos que você faz para uso pessoal. Por quê? Talvez, a depender do local, do ambiente que você esteja, do local que você esteja, se esteja muito barulho, se o seu microfone não estiver muito bom também, pode ser que ele não entenda muito bem a palavra que você falou e digite uma palavra diferente ou escreva a palavra errada. Então, e também ele não vai colocar pontuação, né? Ele vai colocar simplesmente da forma como você digitou. Então, para textos pessoais, para anotações pessoais, é muito bom, mas tem que ter esse cuidado, né? Se for um texto que você precisa enviar para alguém, um texto mais formal, pode ser que não fique muito adequado. E explorar é uma opção que te ajuda a encontrar informações sobre aquilo que você está escrevendo. Se a Rebeca passar para o próximo, eu posso explicar melhor isso. Obrigada. Então, quando você clica em explorar, ele vai abrir essa pequena aba do Google. É como se ele abrisse uma miniatura do Google dentro do seu texto. Então, ele vai te dar essas 3 opções. Ou você procurar um texto na internet, um texto que tem a ver com aquilo que você está escrevendo, ou você pode procurar imagens, ou você pode ser redirecionado para o seu Drive. Mais uma vez, mostrando aí que eles têm essa comunicação, né? Os aplicativos do Google, eles comunicam-se entre si. Então, você pode utilizar para procurar mais informações. Às vezes eu estou com dificuldade de escrever o texto, então ele vai me dar esses sites aí que estão falando sobre o mesmo assunto que eu estou escrevendo. Eu posso procurar uma imagem, posso ir diretamente para o meu Drive e encontrar uma imagem que eu tenho, um texto, um link, enfim. É um facilitador, né? Pronto. E aí, nesse período remoto, onde a gente não consegue se encontrar com os nossos colegas, com os nossos professores, por exemplo, tem esse facilitador também de compartilhar o nosso texto. Então, se eu estou escrevendo um texto e eu preciso que os meus colegas escrevam junto comigo, ou eu preciso da orientação de um professor, estou escrevendo um texto em parceria com alguém, então existe essa opção de compartilhar. Mas o Google ele te dá algumas opções de como você pode compartilhar. Então, se você vai compartilhar o texto e você quer que essa pessoa tenha os mesmos poderes que você, que ela possa mexer no texto, apagar, inserir coisas, enfim, você pode diretamente digitar o endereço de e-mail dessa pessoa, ela vai receber o link lá, ela vai ser redirecionada para o seu documento e ela vai poder editar junto com você.
E temos outras opções também. Pode passar? Pronto, obrigada. A outra opção é que você copie o link e aí você envia o link para a pessoa. Ou você envia pelo WhatsApp, pelo e-mail, enfim. Mas aí o link, ele vai te dar opções de como que você quer que essa pessoa utilize. Você quer que ela seja apenas um leitor? Ela vai ler o seu texto, mas ela não vai poder mexer em nada. Ela só vai simplesmente ler. Mas você pode mudar também, se você quer que ela edite tranquilamente junto com você, então você pode torná-la um editor e ela vai ter os mesmos poderes que você. Ou você pode mudar esse link ainda e essa pessoa ela só vai fazer sugestões. Ela não vai mexer, mas ela pode ali fazer sugestões do que você pode melhorar, de como aquele texto ficaria melhor. Isso é muito utilizado quando a gente está fazendo textos e a gente quer enviar para professores, né? Por exemplo. Então, o professor ele vai ler ali e ele vai sugerir edições. Após compartilhar o link ou inserir o e-mail da pessoa para que ela tenha acesso a esse documento, se ela entrar no documento junto comigo, sincronamente comigo, no mesmo horário, o que vai acontecer? Vai se abrir esses dois ícones aí. Um que vai simbolizar que a pessoa está online junto com você, então você vai ver, olha, eu não estou sozinha aqui no documento, tem mais alguém comigo. E do lado vai abrir esse ícone de conversa. Quando você clica nesse ícone, ele vai abrir uma salinha de bate-papo para que você possa discutir com essa pessoa que está online junto contigo sobre o texto. Então, vocês podem tomar decisões ali. Quando você está utilizando, por exemplo, o seu computador e você não está com o celular por perto, ou você está com o celular e ficaria complicado para você sair do documento e ir para o WhatsApp, por exemplo. Então, ele já te dá essa opção aí. Você pode conversar com uma pessoa ao mesmo tempo em que vocês editam o texto. Bom, agora eu vou passar para o Google Classroom, mas eu não sei se vocês sentiram que eu falei muito rápido, se alguma coisa não ficou muito clara, vocês podem sinalizar, tá? Que eu posso estar retomando. Mas, enfim, passando para o Google Classroom, como eu tinha dito antes, existe essa sincronia entre os aplicativos, eles podem ser utilizados juntos. Vocês vão ver que quando eu estiver explicando o Classroom, alguns momentos o Docs também vai ser citado, né? Então, por isso que a gente fez mesmo essa divisão de como que os aplicativos seriam apresentados para vocês. Enfim, passa para mim, Rebeca. Pronto, obrigada. Esse é o layout inicial de quando a gente entra no Google Classroom. Vai mudar quando você entrar no celular? Sim, porque todas as ferramentas do Google, quando a gente entra pelo computador, e quando a gente entra pelo celular, é um pouquinho diferente. Diferente só pelo tamanho da tela. Então, eles vão ali ajustar as ferramentas para que você consiga ver tudo e para que caiba na tela do seu celular, né? Que, claro, é menor que a do computador. Mas, sim, você tem as mesmas opções. Então, ao entrar no Classroom, a primeira opção que você vai ter é essa, desse ícone de adição que está no canto da esquerda. Esse ícone de adição, ele vai te dar duas opções. A primeira é, quando você é aluno, você pode entrar para participar de uma turma. Você passa para mim, Rebeca, para eu mostrar melhor? Pronto. Aí, quando você clica em participar de uma turma, é isso que vai acontecer, é isso que vai aparecer para vocês. Eles vão pedir um código. Esse código, ele deve ser dado pelo professor. Mais para frente, eu vou mostrar um pouco sobre como que esse código surge, como que o professor ele pode estar compartilhando e onde o professor vai achar esse código para passar para o aluno. A única ressalva que eles fazem é que você precisa estar utilizando uma conta autorizada. No caso de alunos que estão utilizando e-mails que são desconhecidos, né, e-mails que não tem ali um nome muito fácil do professor entender, ou quando o aluno está usando um e-mail pessoal e aquele e-mail não é autorizado pela instituição. Enfim, só essa observação que você precisa tá falando para o seu aluno, né? Que tem que ser um e-mail conhecido, uma conta autorizada. Mas, enfim, o aluno ele vai inserir o código e automaticamente ele vai ser incluído na sua turma. Existem outras formas também de adicionar as pessoas. Para adicionar alunos, você também pode entrar nessa parte. Se vocês olharem para cima, vocês vão ver que está destacado ali na parte em pessoas, né? Então, vocês vão entrar nessa parte de pessoas, vai ter um ícone de adição no lado da esquerda.
e vocês vão clicar nesse ícone e ele vai te dar algumas opções. Ou você inserir o e-mail da pessoa, mais uma vez, como quando eu falei do Docs, né? Ou você insere o endereço de e-mail da pessoa, ou você pode compartilhar o link para ela. Então, existem algumas opções para você inserir o seu aluno ali na sua turma. Além disso, você também pode adicionar outros professores. Digamos que na sua turma tem um estagiário, digamos que na sua turma ela seja compartilhada, né? Tem outra professora que dá aula junto com você, outro professor. Então, você também pode adicionar professores da mesma forma, compartilhando o link ou compartilhando ou inserindo o endereço de e-mail da pessoa. Pronto, então isso é o que eu falei para vocês, né? Que tem como copiar o link e compartilhar, e tem como digitar o endereço de e-mail. Então, voltando para a página inicial, clicando mais uma vez naquele ícone de adição, lembra que eu falei para vocês que existiam duas opções, ou participar de uma turma, ou criar uma turma? Então, quando você clica em criar uma turma e você está utilizando um e-mail que não é autorizado, um e-mail que não é o seu e-mail institucional, falando agora para os professores, né? Quando você está utilizando um e-mail que não é institucional, o Google ele vai estranhar. Então, ele vai observar que esse seu e-mail ele não está vinculado a nenhuma instituição. Então, ele vai mostrar essa mensagem para você, falando que você precisa confirmar para ele que você não está utilizando uma conta que é vinculada a uma instituição. Isso aí pode servir também para professores que dão aulas particulares. Então, se você dá aula particular e você não é vinculado a nenhuma instituição, você também pode utilizar o Classroom. É só você rolar esse texto até o final, vai ter lá uma opção para você confirmar que não, você não faz parte de nenhuma escola, e logo em seguida ele vai passar para o próximo passo para você criar a sua turma. E se você estiver utilizando o e-mail institucional, nem essa mensagem não vai aparecer. Ele vai te redirecionar automaticamente para você colocar os dados da sua turma. Bom, então depois que você passa por isso, né, que você ou confirma que não faz parte de uma escola, não faz parte de uma instituição, ou que você já entra com seu e-mail institucional, então ele vai te dar ali as opções para criar sua turma. Você pode colocar qual é o nome, do que se trata, qual é a sala, enfim. Clica em criar logo embaixo e pronto. Alguns segundos depois, sua sala está criada. Aí depois que você cria a sua sala, então é assim que ela aparece. Eu fiz essa sala aí como um modelo, né? Só para vocês terem uma noção. O código da turma, lembram que eu falei logo no início? Então, é ali que você vai encontrar esse código para você oferecer para o seu aluno. Então, se você quiser que o seu aluno entre pelo código, é esse que você vai dar para ele, né? A cada turma que você criar, vai gerar um código diferente. Né? É importante que você saiba disso. Não é o mesmo código para todas as turmas que você criar. Então, ali nós temos mural, atividades, pessoas e notas. Passando para atividades, ele vai te dar algumas opções para você criar essas atividades, né? Vou mostrar no próximo slide. Pronto. Então, quando você vai criar a sua atividade, ele vai... Observem que tem ícones ali do lado. Esses ícones eles são importantes para que o seu aluno identifique qual o seu objetivo com aquele post. Então, você postou alguma coisa, os seus alunos eles vão olhar para esses ícones, reparem que tem uma prancheta, né, o que parece uma prancheta com anotações, tem um que parece que tem um ícone de interrogação, tem um que parece um livrinho com a marcação. Então, seus alunos, quando eles virem isso, eles já vão entender, isso aqui é uma atividade. Não, meu professor ele fez uma pergunta. Ou não, meu professor ele passou um material que vai ajudar a gente. Pode ser um material de apoio, enfim. Mas é isso, é importante que vocês observem esses ícones do lado, porque eles também vão ajudar os seus alunos para que eles entendam qual o seu objetivo com aquele post. Então, vamos para criar uma atividade. A partir do momento que você vai criar uma atividade, ele vai te dar várias opções. Você pode colocar um título, ali onde você vai dizer do que se trata, você pode dar as instruções, né? Explicar melhor para os seus alunos o que você quer que eles façam. Recentemente, eles colocaram uma atualização, eles colocaram, se vocês forem olhar embaixo, tem ícones que são semelhantes ao que eu mostrei no Google Docs, que são esses ícones de colocar um texto, a palavra em negrito, colocar em itálico, sublinhado. Então, você vai conseguir formatar direitinho ali as suas instruções, né, para ficarem mais organizadas.
Após colocar o título e dizer as instruções, você pode ou adicionar um anexo, você pode colocar ali um PDF, um arquivo, uma imagem, enfim. Ou você pode criar, mais uma vez, o Docs ele está aparecendo ali. Então, você pode criar uma página no Google Docs e mandar para os seus alunos. Pode ser uma página em branco, para que eles insiram algum texto ou alguma coisa. Você pode criar uma apresentação no Google Apresentações, uma planilha, pode utilizar o Google Desenhos ou o Google Formulários, que foi explicado na oficina da semana passada. E no lado esquerdo, ele vai te dar algumas opções com relação ao valor dessa atividade, para quem que vai ser direcionada essa atividade? Vai ser para todas as suas turmas? Para uma turma específica? Vai ser para um aluno específico? Qual vai ser a data de entrega dessa atividade? Vai ter um tópico? Alguns professores eles gostam de organizar assim por unidade, né? Unidade 1, unidade 2, unidade 3. Enfim, isso vai depender muito do que o professor ele tem como objetivo. Gabriel perguntou se o professor pode criar, quantas turmas o professor pode criar no Classroom. Não existe um limite de turmas. Para todas as turmas que você criar, você vai fazer o mesmo processo. Clica no ícone de adição, você adiciona ali as informações da turma e pronto, criou. Não existe um limite para você criar essas turmas, não. Enfim, é isso. E logo no final nós temos rúbrica. Rúbrica é opcional, rúbrica normalmente os professores utilizam quando é uma avaliação, né? Que ali eles vão colocar quais são os objetivos dessa avaliação, quais são as principais regras, né? Digamos assim, dessa avaliação. Então, é nesse momento que você vai utilizar rúbrica. Então, aí depois que você fez toda a formatação direitinho, colocou para quem que quantos pontos valem, então você tem algumas opções. Ou você pode criar essa atividade imediatamente, e a partir do momento que você clica em criar atividade, os seus alunos eles já vão receber uma notificação no e-mail deles, dizendo que você postou essa atividade. Se você não quiser colocar essa atividade na hora, você pode programar. Você clica em programar, coloca a data que você quer que essa atividade seja enviada para os alunos e o Google ele vai se encarregar disso. Ou você pode salvar em rascunho. É quando você está um pouco na dúvida, você não sabe se aquela atividade é pertinente ou não, se você vai utilizar aquela atividade ou não. Então, você pode salvar ali como rascunho para você ver posteriormente se vai utilizar ou não. E tem a opção de descartar, né? Digamos que você fez a atividade, mas depois você percebeu que não vai utilizar, então você pode descartar também. Essa é a parte de rúbrica que eu tinha falado para vocês. Como eu disse, é mais voltada para avaliações como testes, provas, onde você pode colocar ali os critérios da sua avaliação, né? Se tem alguma regra específica, alguma coisa do tipo. Bom, após criar a atividade, digamos que você já postou sua atividade lá, ou você já postou várias atividades, então, para que você tenha esse controle, o Google ele te dá essa opção para você ver quem foram os alunos que responderam. Então, ali vocês podem ver que eu pedi para que 2 colegas, né, entrassem nessa sala fictícia que eu fiz, para poder mostrar aqui para vocês, e dessas 2 colegas, nenhuma haviam entregado o trabalho. Mas quando você envia e os seus alunos, eles colocam essa atividade lá, então vocês vão ver ali qual foi a quantidade de alunos que entregaram, quantos alunos faltam entregar cada atividade, e quem foram os alunos que entregaram e quem são os alunos que faltam. Entende? Então, ele te dá esse controle aí. E você, inclusive, ainda pode abrir a atividade para olhar, caso você não esteja lembrado de qual atividade se trata, se tiver muitas atividades, então ele te dá essa opção para você olhar lá. Outra opção que ele dá para os professores, que eu acredito que seja uma coisa que facilite bastante, é organizar as atividades que você já corrigiu e as atividades que você ainda precisa corrigir. Então, depois que você corrige a atividade, que você atribui a nota, então vai aparecer para o aluno com nota. Então, cada atividade que tiver escrito com nota, significa que o professor ele já corrigiu e ele já atribuiu a nota àquela atividade. Então, todas as atividades que você já corrigiu, elas vão ficar separadas, e aquelas que você ainda não corrigiu também vão ficar numa parte diferente, para que você tenha esse controle e essa organização. Bom, e passando para a última categoria do
do Classroom, que são as notas dos alunos. Você pode separar os alunos por média, você pode separar as turmas, você pode separar os alunos por sobrenome, você pode separar os alunos quem tirou a maior nota, quem tirou a menor nota. Essa organização fica muito a critério do professor. O que eu acho muito interessante no Classroom é justamente isso. Ele dá para o professor essa liberdade de fazer de acordo com os seus objetivos. Depende muito mesmo de qual é a disciplina que o professor leciona, de se é uma turma particular, se é uma turma de uma instituição, né? Então, depende muito do seu objetivo. Ele vai te dar essas opções para você conseguir se organizar melhor. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham conseguido entender bem. Se alguma coisa não ficou clara, podem colocar no chat, que eu vou responder depois. E encerro minha fala por aqui e desde já agradeço a atenção de vocês. Bom, gente, bom dia mais uma vez. Agora que a gente já viu com a Eduarda como entrar no Classroom, como criar uma conta, eu vou mostrar para vocês um pouco como chegar até ele pelo atalho que a gente já apresentou e mostrar um pouco de como o aluno vê o Google Classroom assim que ele entra. Como vocês podem ver aqui, a gente vem nesse pequeno atalho e procura o Google Classroom para poder acessar a nossa sala. Bom, a gente já explicou na outra oficina, mas dando só um resumo aqui para vocês, a gente entrou, não é essa conta que a gente quer, não é essa turma, porque essa conta que está logada não é a que eu utilizo para minhas turmas. Então, a gente vem aqui na conta que a gente utiliza. A partir desse momento, vai aparecer todas as turmas que a gente está dentro, participando, no caso, e a gente procura a turma que a gente quer apresentar. Como vocês podem ver aqui, aparecem todas bem organizadas. A gente entra na que a gente quer, e é isso que o aluno vê no momento em que ele entra no Google Classroom, na sala de aula dele. Aqui a gente tem um mural, eu posso escrever, o professor pode escrever, todo mundo que está na turma pode colocar um aviso ou um comentário. Aqui do lado a gente tem as atividades. Como vocês podem ver, a Eduarda explicou na estante, a gente fez uma atividade de teste, como vocês podem ver, eu não entreguei a atividade na data, que era 28 de abril. A partir desse momento, ela aparece como pendente. Então, se eu tiver alguma atividade atrasada, eu sei que eu atrasei porque aparece o aviso de que aquela atividade não foi entregue. Como a gente vem aqui para poder entregar a atividade, a gente pode marcar como concluída, se for o caso, e não, a professora colocou essa atividade, mas ela explicou na aula que a gente não precisava entregar porque a gente discutiu isso em sala. A gente vem aqui, marca como concluída. Se não for o caso, você tinha que entregar com anexo, a gente vem aqui em adicionar ou criar, adiciona, seja um PDF, seja um vídeo, fica a seu critério, dependendo do que o professor pediu, e aí você simplesmente entrega. A partir do momento que você for marcar como concluída, aqui está dizendo que eu não anexei um trabalho, justamente porque eu não anexei nada, e o professor ele recebe a notificação de que eu marquei como concluída sem ter anexado nada. Carregou, nenhum trabalho anexado, como eu entreguei com atraso, aqui aparece assim como se eu tivesse entregado na data certa, estaria indicando que eu entreguei na data certa. O professor também ele pode acessar esse tipo de informação, então ele sabe o aluno que entregou na data, antes, depois, tem como controlar isso tranquilamente. Outra coisa que a gente pode colocar, tem uma nova opção que o professor que escolhe, mas a gente tem como responder um comentário para a turma inteira. No caso, a turma só vai receber essa resposta dessa questão depois que tiver respondido. Por exemplo, a gente tem a pergunta aqui e tem a opção de responder. A gente não vê a resposta de ninguém, embora todos da turma já tenham respondido, a gente só vai ter acesso a essas respostas a partir do momento que a gente já respondeu e já enviou, para evitar cópia, cola, que ajuda bastante o professor. Mas, se não for o caso, eu quero tirar uma dúvida da atividade, então eu venho aqui em comentário para a turma, posso comentar, todos da sala vão ver, o professor também vai ver e vai ficar tranquilo na hora de tirar as dúvidas. Vindo aqui em pendentes, a gente tem todas as turmas, a gente pode escolher, não, eu quero saber quais são as atividades que eu tenho para entregar.
Aqui a gente tem a possibilidade de visualizar todas as atividades pendentes de todas as turmas ou só daquela turma em questão. Como eu vi que aqui não tem nada, nenhum trabalho atribuído, venho aqui para pendente, também não tem, concluída. Assim que eu vir aqui em concluída, eu vou visualizar todas as atividades que eu já terminei e é muito simples de utilizar, é muito prático. É basicamente a sala de aula que a gente tem, só que virtual. E sem o barulho da sala de aula, não é mesmo? Aqui, como vocês podem ver, fica a atividade. Se a Eduarda tivesse colocado algum aviso ou algum material, tudo estaria aqui, a gente teria acesso a todos esses materiais logo no início, e só depois, se a gente tivesse, por exemplo, a gente quisesse diminuir, por exemplo, não, eu não quero saber dos materiais, eu só quero ver as atividades. Todos apareceriam aqui de forma tranquila. Como vocês podem ver aqui, a gente tem pasta da turma do Google Drive, para o caso do professor ou o próprio aluno criar uma pasta com todos esses materiais para deixar salvo no Google Drive, ou se for o caso de colocar no Google Agenda, o link do Meet, por exemplo, estaria aqui de forma tranquila, todos teriam acesso e ninguém perderia a aula. Esse é o nosso Google Classroom, como vocês podem ver, é muito simples, muito prático, e com costume todo mundo consegue acessar e ninguém tem problema com a organização. Podem deixar os comentários no chat, eu agradeço mais uma vez a vocês pela presença e pela atenção, e eu fico por aqui hoje. Obrigada, Rebeca. Obrigada a todos que hoje participaram, né? Gostaria de dizer para vocês que a nossa oficina, ela está chegando ao fim. Caso tenham dúvidas, perguntas, esse é o momento que o nosso espaço ele se encontra de fato aberto para vocês. Podem participar pelo chat, que estaremos tirando todas as dúvidas. A lista de presença ela já foi colocada aí no chat para que vocês possam preencher e garantir o certificado de vocês. Tá mutado, Thay. Vocês conseguiram me ouvir? Ficou mutado por alguns momentos. Então, essa foi a parte realmente dos agradecimentos, agradecer pela participação de vocês, pela presença de vocês. A lista ela já está aí no chat e a nossa oficina. Caso vocês tenham dúvidas, podem estar ainda compartilhando aí no chat, que estaremos sanando as dúvidas de vocês. A Pro Celeste, ela tem uma dúvida aí no chat. Rebeca e Eduarda, Google Classroom. Pronto, vou tentar compartilhar aqui a tela para mostrar para a ProCeleste. Quando vocês conseguirem ver a tela, me avisem. Conseguem ver? Sim. Pronto. Então, quando naquela opção que eu falei, que aparecem todas as turmas e todas as atividades que foram entregues ou não, a professora ela pode escolher um aluno específico e abrir a atividade desse aluno. Vou pegar aqui uma das meninas que eu pedi para que entrassem. Então, aqui, passando para pessoas, né?
Vocês podem ver que eu só pedi para que 2 meninas entrassem, né? 2 colegas entrassem. Se elas tivessem entregado as atividades, iriam aparecer aqui. A minha internet está um pouco lenta. Pronto, aqui. Aí, eu cliquei na atividade, né? Então, tem aqui as pessoas que eu tinha adicionado. Caso elas tivessem entregue as atividades, iriam aparecer aqui. Rebeca, por exemplo, ela confirmou, mas Eduardo Santana não confirmou. Então, por isso que aparece entregues e aqui atribuído. Isso quer dizer que eu atribuí a atividade, mas ela não devolveu. E entregue quer dizer que eu coloquei a atividade e Rebeca confirmou. Mas, infelizmente, eu não tenho muita opção de eu mostrar como que ficaria a atividade, porque ela não colocou nada. Mas aqui aparece, olha, Rebeca, sobrinho, entregou, mas entregou com atraso. Então, eu posso ver o histórico, posso ver o horário que ela entregou, e se ela tivesse anexado, por exemplo, um arquivo, se ela tivesse anexado um arquivo no Docs, iria aparecer aqui para mim. Eu iria clicar nesse arquivo, abrir, e eu poderia mexer tranquilamente, porque a partir do momento que o aluno ele anexa o documento lá para o professor ele tem o mesmo poder. Lembra que eu falei que a gente podia compartilhar o link e aí a pessoa poderia editar? O professor ele pode editar esse arquivo. Mas aí é mais provável que, se o aluno tiver salvo o documento em PDF e logo depois ele tenha te enviado, então você só vai conseguir fazer sugestões. Então você pode sugerir lá do lado o que está errado, o que o aluno precisa melhorar. Mas se ele tiver te enviado o documento aberto, então você consegue fazer edições e logo em seguida você atribui a nota. É isso, eu consegui responder a sua dúvida? Deixa eu dizer o que está acontecendo. Elas aparecem para mim, aí como apareceu a de Rebeca. Certo. Eu atribuí as questões, tanto as objetivas como as abertas, mas aí, da hora que é devolvido, que todos os alunos devolveram, eu não estou conseguindo abrir. Esse é o problema, como você... Aí, agora a Rebeca não colocou. Isso. Mas, no caso, eles me devolveram, todos eles me devolveram. Quando eu clico para poder abrir essa atividade, ela não está abrindo de jeito nenhum. Então, em todas as turmas está acontecendo isso. Mas é isso, a senhora tem que ver 2 coisas. Primeiro, ver se os alunos realmente anexaram o arquivo, porque às vezes acontece do aluno clicar em atividade entregue, né, atividade feita, mas ele não anexou o arquivo. Então, tem esse problema também, inclusive em algumas turmas que eu acompanhei, eu percebi que alguns alunos estavam tendo dificuldade com isso. Então, a senhora tem que ver se eles realmente estão adicionando o arquivo ali, ou se não estão entregando com o arquivo vazio. Mas aí não apareceria para mim devolvido, apareceria para mim... Não, aparece devolvido. Mesmo que a gente não anexe nada, sim, mesmo que a senhora mesmo que eles não anexem nada, né, não tenham colocado nenhum arquivo lá, eles podem clicar em atividade feita. Vai constar como feita, mas não vai ter arquivo nenhum lá. Entende? O que eu estou achando estranho, sabe o que é? É porque foram todas as turmas, todas que eu tenho, aconteceram isso. Então, eu achei que era um problema do Classroom, porque ontem mesmo eu estava dando aula, ninguém me escutava. Não é como agora que a gente está falando aqui no Zoom e vocês estão me escutando, mas no Classroom eu tentei dar aula de manhã, tentei dar aula de tarde, a semana passada não estava acontecendo isso. Então, o que é que eu estou achando? Que é um problema do Classroom.
Pode ser também. Entendeu? E aí, então, o que a senhora pode fazer? Primeiro, ver isso com os meninos, se eles realmente estão anexando, e depois, se não for isso, a senhora pode pegar um aluno específico e fazer um teste. Pedir para que pode colocar uma atividade nova, só como teste mesmo, peça para que o aluno faça coloque um anexo lá, mesmo que seja vazio, só para a senhora conseguir fazer esse teste, para ver se é problema do Classroom ou se realmente eles que não estão anexando. Fio. Certo? Obrigada, eu vou fazer esse teste nada. hoje. Certo, então a senhora pode fazer esse teste para testar se pode ser uma dificuldade deles também, né? Que às vezes os alunos eles não conseguem anexar o arquivo. E uma coisa importante também é que tem que esperar o arquivo carregar. Se você coloca o arquivo e não tem a paciência de esperar ele carregar antes de enviar, ele não vai ser entregue. Tem isso também. Entendi. Eu vou alertar cada um deles e vou mandar essa atividade do jeito que você sugeriu para um líder de sala, porque eu tenho os grupos com líderes de sala, aí eu vou mandar para os líderes para ver o que acontece, para fazer esse teste. Obrigadão. Por nada, Pro. Espero ter ajudado. Mais alguma dúvida, pessoal? Proneide fez uma pergunta aí. Rebeca respondeu já no próprio já? chat. Ok. Então, se nós não temos mais nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, mais uma vez agradeço pela presença. Bom dia, Rebeca. Oi. Então, que eu perguntei aí sobre quando salva em rascunho. Aí eu queria entender o seguinte, eu saindo, né, da pasta, saindo de turma e voltando para aquela turma, para aquela pasta, onde é que eu vou encontrar depois? Que você falou do atalho. Você falou do atalho. Olha, tanto pelo celular quanto pelo computador, no momento em que você entrar na parte de atividades ou na parte de atividades mesmo, logo ali em cima vai estar rascunho. E aí você encontra as atividades que você deixou como rascunho. Não precisa ir para o Drive ou abrir os arquivos do PC, não. Fica tudo salvo no próprio Classroom. Ok, obrigada. Nada. Mais alguém? Então, nossa oficina, ela está se encerrando por aqui. Gostaria de já indicar para vocês o nosso Instagram, @ipbid2020, onde vocês poderão acompanhar as novidades e os encontros, os eventos que estaremos promovendo logo mais. Mais uma vez, obrigado pela participação e pela presença de vocês. Até mais.